Hoje eu vou contar pra vocês a história do casal mais perigoso do mundo, Bonnie e Clyde. In a world where there was very little to get excited about in summer 1933, Bonnie and Clyde were pretty big news. Um caso repleto de amor, roubo a bancos e que juntos de sua gangue deixaram um rastro de sangue e medo nos Estados Unidos durante uma das piores crises econômicas do país. Mas antes, já quero pedir para você me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal para a gente alcançar 10 mil inscritos e se você gostar do vídeo, deixe o seu like que me ajuda bastante a continuar produzindo novas histórias para vocês. Clyde Chestnut Barrow nasceu em 1909 na região rural do Texas. Ele tinha um total de 6 irmãos e sua família era muito pobre. Eles acabaram deixando o campo e se mudaram para a cidade grande em busca de novas oportunidades de trabalho. Mas chegando lá, as coisas não melhoraram e durante um tempo eles tiveram que morar até mesmo dentro de uma carroça. Apesar de todas as dificuldades, Clyde frequentava a escola e sonhava em se tornar músico, tanto que aprendeu a tocar violão e saxofone. Mas esse sonho ficava cada vez mais distante, já que Clyde começou a se envolver com crimes e ter problemas com a polícia bem jovem. O primeiro crime registrado dele foi em 1926, quando Clyde tinha apenas 17 anos. E o motivo foi que ele alugou um carro por 12 horas, querendo impressionar os pais da sua então namorada Eleanor Williams, que morava em outra cidade. Porém, ele ficou com o carro por um período de tempo bem maior do que o combinado na locação e depois de uma perseguição policial, ele acabou sendo preso. Até 1929, ele ficava alternando entre trabalhos honestos e pequenos crimes e tinha como parceiro um dos seus irmãos mais velhos, Marvin Barrow, também conhecido como Buck. Os crimes que eles mais praticavam eram furtos em lojas, roubo de carros e um crime peculiar da época, inclusive fez ele e seu irmão voltarem para a prisão novamente, que é o roubo de perus. Isso mesmo, a polícia pegou ele e Buck com um carro cheio de perus roubados. E aí eles voltaram para a cadeia. Um ano mais nova, Bonnie Elizabeth Parker também nasceu no Texas, e assim como Clyde, teve uma infância bem difícil. Quando Bonnie tinha apenas 4 anos de idade, seu pai faleceu, e aí sua mãe acabou levando ela e suas 3 irmãs para viver junto da sua avó. Bonnie era uma jovem muito bonita e ia bem na escola. Ela adorava poesia, literatura e sonhava em se tornar atriz. Mas a primeira mudança na vida de Bonnie acontece 6 dias antes dela completar 16 anos de idade, quando ela abandona a escola para se casar com seu namorado, Roy Thornton. Porém, o casamento não estava indo muito bem e Roy, que vivia uma vida de crimes, acabou preso depois de um assalto. Sem o marido, Bonnie começa a trabalhar como garçonete, mas tudo fica ainda mais difícil quando chega a Grande Depressão. Em janeiro de 1930, Bonnie e Clyde se encontram pela primeira vez. Os dois visitavam um amigo em comum que se recuperava de um acidente. Não demorou muito para que eles começassem um relacionamento, que durou apenas algumas semanas, já que Clyde foi preso mais uma vez, só que agora ele foi parar na Yeston Prison Farm. E lá ele acabou pegando uma sentença de 14 anos por roubo e furto de automóveis. Em janeiro de 1932. Essa prisão era conhecida por forçar os presos a horas de trabalho sem descanso, por tratar os detentos de formas brutais. A prisão tinha um apelido, Blood Ram, presunto sangrento. Inclusive lá ele sofreu diversos abusos sexuais de um detento chamado Ed Crowder, até que um dia ele decidiu se vingar e executou seu abusador usando um cano de chumbo. Por sorte dele, outro detento que já estava condenado à prisão perpétua assumiu o crime para livrar a barra de Clyde, mas depois disso ele ficou paranoico, pensando que poderia ser condenado à prisão perpétua caso descobrissem a verdade, ou até mesmo pior, que poderia perder a vida por vingança dos outros detentos. Então Clyde decide forjar um acidente, cortando seu dedão do pé esquerdo e acabou cortando um pedaço do dedo do lado também. Ele fez isso com um machado, na esperança de forçar uma transferência para uma prisão menos dura. Isso fez com que ele não conseguisse andar e usar sapatos por um bom tempo. Mas Clyde fez isso meio que em vão, porque sua mãe já tinha feito uma petição para sua soltura e 6 dias depois desse acidente, ele foi liberado sob condicional. Assim que saiu da prisão, Clyde foi correndo atrás de Bonnie, que para sua surpresa estava namorando um homem chamado Tom. Mas ao rever Clyde, ela largou outro cara e retomou o relacionamento com ele. Bonnie era fascinada pela vida de crimes que Clyde levava, queria fazer parte daquilo. E por incrível que pareça, o objetivo de Clyde não era ser um criminoso famoso nem nada do tipo, mas sim se vingar do sistema carcerário americano pelos abusos que ele havia sofrido na prisão. Ainda em 1932, Clyde se junta a Ralph Foots para formar um grupo que mais tarde seria conhecido como a Gangue do Barrow, quase uma espécie de vingadores. E o objetivo desse grupo era roubar uma loja de armas, conseguir dinheiro e um arsenal para assim atacar a prisão onde Clyde ficou preso e
promoveram uma libertação de todos os detentos. Mas no fim a operação não deu certo. Como eu disse no início do vídeo, nessa época de 1929 até na década de 30, estava rolando a Grande Depressão nos Estados Unidos, que foi o crash da bolsa e a era dos inimigos públicos. Foi um período bem conturbado na história americana. Resumindo, foi um período de queda econômica que causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto, também grandes quedas na produção industrial, nos preços das ações, em praticamente todo o medidor de atividade econômica em diversos países do mundo. A cada dia, mais falências, mais demissões, mais gente com menos dinheiro nos bolsos. Com medo de perder o pouco que sobrar, as pessoas correram para os bancos para retirar suas economias. Mas os bancos também estavam com pouco dinheiro. Um ano depois da quebra, 800 haviam falido. 9 milhões de contas de poupanças desapareceram. Isso quer dizer que muita gente teve que pegar trabalhos muito pesados e até recorrer a pequenos furtos na esperança de sobreviver. Inclusive o próprio pai do Clyde trabalhou em uma das plantações de algodão que tinha ali na região. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando todo esse período da Grande Depressão, contando a era dos inimigos públicos, deixa aqui nos comentários que, assim como foi com o Joelma, eu vou fazer um vídeo especial sobre esse assunto. Ainda em 1932, o casal junto da gangue partiram em carros roubados por Clyde para várias cidades do país. Naquela época chegava um motor novo no mercado, era o motor V8 da Ford, que era sempre os motores que Clyde queria roubar para poder facilitar sua fuga, porque era um motor muito forte na época. Os carros da polícia não conseguiam acompanhar. E em várias cidades que a gangue do Barrel passava, eles roubavam lojas, postos de gasolina e até mesmo bancos. Hoje em dia, a nossa visão dos Estados Unidos é completamente diferente do que acontecia naquela época. Se você perguntar para qualquer um hoje sobre os benefícios de morar na terra do tio Sam, uma das coisas principais que vão ser faladas vai ser a questão de segurança, que é um país muito seguro. Mas em meados de 1932 a coisa não era assim, porque esse período foi meio que a época do crime nos Estados Unidos. A figura do gangster era muito idolatrada, porque geralmente eram pessoas pobres que não aceitavam isso como destino e lutavam contra o sistema de uma forma diferente, né, praticando crimes. Então, para grande parte da população, a figura do gangster era meio que como se fosse uma figura de um herói, alguém que representasse a força do povo. Tanto Bonnie como Clyde eram muito apegados às suas famílias, então sempre eles voltavam para visitar. E nessas viagens, Clyde sempre dizia que não voltaria para a prisão de forma alguma. Ele falava que eles teriam que tirar a vida dele antes de conseguir prendê-lo. Só que à medida que o tempo passava, a gangue do Barrel ficava cada vez mais violenta, porque dentro daqueles diferentes Fords que ele usou na época, equipado com motor V8, também tinham muitas armas. E nesse ponto o casal tentava fugir, mas se não conseguissem, atiravam para matar. E assim como os carros, é importante a gente falar que Clyde não roubava qualquer tipo de arma. Eram sempre armas pesadas com munição anti-blindagem que ele conseguia roubando arsenais da Guarda Nacional. E isso fazia ser muito difícil pegar eles, porque com o motor V8, novidade até então para a época, eles eram muito mais rápidos que a polícia. Com aquele armamento pesado, eles eram mais fortes que as polícias locais. E assim eles viviam dia após dia na estrada cometendo seus crimes. Mas seus feitos estavam fazendo barulho demais, chamando muita atenção, e eles já eram notícia em todo o oeste do país. Na primavera de 1933, o irmão de Clyde, o Buck, foi solto. Naquela altura, os crimes da gangue de Barrel somavam pena perpétua. Para piorar, somando os assassinatos que Clyde cometeu contra homens da lei, como xerifes e delegados, Clyde seria facilmente condenado à cadeira elétrica, o que deixou ele ainda mais perigoso. Ele não tinha nada a temer. Ele sabia muito bem disso, então Clyde não hesitava em matar quem estivesse no seu caminho. Depois de Buck ter sido solto, tanto ele quanto a sua esposa Blunt foram muito bem recebidos pela gangue. Depois que os novos integrantes da gangue do Barrel chegaram, eles decidiram descansar por algum tempo e alugaram uma casa em Joplin, no Missouri. Em 13 de abril daquele ano, a polícia resolve investigar o possível esconderijo da gangue do Barrel, que acabou em um intenso tiroteio que deixou várias vítimas fatais da equipe dos policiais. Mais uma vez eles conseguiram escapar, mas desta vez fugiram tão rápido que acabaram deixando algo para trás que mudaria tudo. Depois da troca de tiros em Joplin, os policiais revistaram o local e, além de joias e armas, também acharam um rolo de filmes não revelados. Essas fotos acabaram parando em todos os jornais do país, em uma época onde as mulheres tinham que se comportar como damas, como verdadeiras damas. Só que essas fotos mostravam Bonnie quebrando totalmente esses padrões, fumando charutos, apontando armas e exibindo carros roubados. E aquilo chamou a atenção da mídia, que foi atrás da história para divulgar e vender, né? O casal fora da lei agora era conhecido no país inteiro. E
Por isso, nunca mais puderam parar em lugar nenhum para descansar. Foi a partir daí que eles tiveram que viver sempre em movimento, sempre na estrada. Clyde, que era um ótimo piloto e sempre despistava a polícia, sofreu um acidente poucos dias depois, onde capotou o carro e em chamas deixou Bonnie com um sério machucado na perna direita, que sem poder ir para um hospital receber os devidos cuidados, acabou ficando aleijada. Agora em 33, do outro lado da moeda, a polícia passaria por uma mudança radical, com ordens para tirar treinamento e armamentos mais pesados. Era uma verdadeira guerra civil contra os gangsters. Então uma perseguição começou atrás da gangue do Barrel por vários estados. Em 20 de julho daquele ano, o primeiro cerco aconteceu em um hotel no estado do Missouri. Depois de mais um tiroteio sangrento, a gangue conseguiu escapar, só que como a polícia estava com maior poder de fogo, eles não saíram ilesos. O Buck teve um ferimento à bala na cabeça. Sua esposa Blunt ficou quase cega pelos estilhaços. 4 dias depois, a gangue foi cercada de novo, em Iowa. Uma nova troca de tiros acontece, mas dessa vez com 3 membros da gangue feridos. Clyde teve que fazer uma escolha. Ou ele carregava Bonnie, que estava com a perna machucada, ou ajudava seu irmão, que tinha um ferimento na cabeça. Como o título da história já diz, Clyde escolheu Bonnie. Buck não resistiu aos ferimentos e Blunt foi presa. Sem Buck e Blunt, Bonnie e Clyde assumiam muitos riscos na estrada sozinhos. Então eles decidiram que precisavam de uma nova gangue. Em janeiro de 34, ele volta em um lugar que o assombrava por anos, a Easton Prison Farm. Só que dessa vez ele voltou lá para fazer um ataque que acabou libertando 5 detentos. A vingança foi doce para Clyde, mas foi a gota d'água para o diretor do sistema carcerário, Lee Simons, que jurou pegar Clyde de qualquer forma. Mas a polícia não ia poder ajudar muito, já que estavam tentando há muito tempo e não conseguiam. Então Simons falou com um ex-ranger do Texas, Frank Hammer, um cara que era especialista em caçar criminosos. Os Texas Rangers era uma divisão americana que atuava ali no estado do Texas, só que eles foram banidos durante um tempo que eles meio que faziam as coisas assim, da maneira deles. Digamos que eles não atuavam como a polícia convencional. E a ordem dada a Frank era para achar eles e não deixar nenhum sequer vivo. Sem prisão, sem julgamento, era só uma execução. E a propósito, essa procura aí gerou até um filme da Netflix que eu quero recomendar para vocês, chamado Estrada Sem Lei. Eu já assisti 2 vezes, é muito bom e conta o ponto de vista dos policiais que perseguiam Clyde, principalmente do Frank Hammer. Frank começou a perseguição atrás do casal e conseguiu uma informação muito importante com a família de um dos 5 detentos que escaparam da prisão naquela fuga orquestrada por Bonnie e Clyde. Frank e sua equipe fizeram um acordo de libertarem o cara em troca do casal. E em 6 de maio, Bonnie e Clyde iriam ao encontro das suas famílias pela última vez. Uma coisa interessante da gente falar é que a mãe dele já estava sentindo que ele ia morrer. Tanto que alguns dias depois da morte de Buck, a mãe do Clyde disse pra ele que não compraria 2 lápides, porque ela sabia que Clyde não ia demorar a morrer, assim ela enterraria os 2 juntos, economizando o dinheiro. Clyde respondeu dizendo que queria que escrevessem na lápide morto, mas não esquecido. E os planos do casal era passar na casa desse membro da gangue e depois ir para casa dos seus pais pegar a estrada novamente. Só que a família desse membro da gangue já tinha feito o acordo com Frank e os policiais, então Bonnie e Clyde estavam indo direto para a armadilha. Frank e os policiais se esconderam no mato e deixaram um caminhão na estrada para que Clyde tivesse que reduzir a velocidade. O plano correu muito bem. Bonnie e Clyde apareceram e assim que eles diminuíram a velocidade, os policiais levantaram no meio do mato e começaram a atirar. O carro foi atingido por cerca de 150 disparos, pondo fim à vida de crimes de Bonnie e Clyde. O carro foi rebocado até a cidade mais próxima, com os corpos ali dentro ainda. E as pessoas se amontoavam ao redor do carro, tentando pegar alguma peça, um relógio, alguma coisa do casal mais famoso dos Estados Unidos. E eles realmente eram venerados como verdadeiros ídolos para essas pessoas. Muitos choravam ao redor do carro sem acreditar que eles haviam partido. O último carro usado pelo casal tão famoso, que inclusive era roubado, foi devolvido ao antigo dono, que acabou revendendo ele depois. E ele ainda pode ser visto exposto em um cassino a 40 quilômetros de Las Vegas. Clyde foi enterrado com seu irmão Buck, com as escritas como ele pediu, morto mas não esquecido. Já Bonnie foi enterrado em um túmulo sozinho. No enterro de Bonnie tiveram cerca de 20 mil pessoas, enquanto no de Clyde 15 mil. E aí, o que você acha de toda essa história do casal? Deixe aqui embaixo seus comentários sobre o que você achou do vídeo e também comente próximas histórias que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre a Grande Depressão e a Era dos Inimigos Públicos. Deixe aqui embaixo o comentário ou outro caso que você quer ver aqui no canal. O seu like também me ajuda bastante a continuar produzindo novas histórias. Aí eu fico sabendo que vocês estão gostando e continuam produzindo. E me siga também nas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!